Vamos lá falar sobre o polémico vídeo ou anúncio de Miguel Milhão em torno do aborto. Só se for, não me apetecia muito, mas vai ter de ser. Vamos ter mesmo de falar sobre isto. Tal como em todos os episódios do Classe Literária, iremos falar sobre o assunto. No entanto, tendo como base um livro. Desta vez a autora de referência é Annie Ernaux, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2022. You're the sweetest thing I have ever known. And to think that you are mine alone. There is no O polémico anúncio de Miguel Milhão foi uma coisa que toda a gente viu. Tenho a certeza que toda a gente viu aquele polémico anúncio. Acho que não há ninguém que não tenha visto, e se não viu, pá, muito bom. Ainda bem para ti, fico mesmo contente por ti. Provavelmente não viram um anúncio de 3 minutos, provavelmente viram aquele recorte de 30 ou 40 segundos, mas foi o suficiente para perceber que, além daquele ser extremamente azeiteiro, é um anúncio extremamente problemático. E é curioso que quem divulgou aquele anúncio agora venha dizer: mas vocês não querem ter uma conversa séria sobre o aborto? meu amigo, tu divulgaste um anúncio, utilizaste um espaço comercial da TVI, da CNN e da CMTV para divulgar um anúncio cheio de pânico moral e espantalho. Se quisesses ter uma conversa séria sobre o assunto, não começavas por divulgar espantalhos e desinformação. Agora, muita gente apontou, e bem, no outro vídeo que eu publiquei, que direitos humanos não devem estar condicionados à opinião, que direitos das mulheres não devem estar condicionados à opinião. E eu concordo, mas estas pessoas apoiam-se na ideia de que querem ter uma conversa séria à luz da liberdade de expressão para divulgarem desinformação e pânico moral. E, portanto, aquele vídeo tem muitos problemas. E eu hoje não vou falar sobre o aborto de um ponto de vista do aborto em si, daquilo que é a prática do aborto, mas de um ponto de vista do projeto político que se está a encadear com base em anúncios como este. Porque, olá, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, sou também doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Tenho aqui um canal de Ciência Política com viés marxista, portanto, se vocês quiserem ajudar o canal a crescer, coloquem gosto, subscrevam o canal, comentem, já sabem que não tenho de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, enfim, toda uma série de coisas para ajudar o algoritmo a compreender que este canal tem tração. Então, o que é que para mim é mais problemático em relação ao vídeo de Miguel Milhão? Há muitas coisas problemáticas, mas o que realmente me saltou à vista foi aquela ideia de que o aborto é quase como uma espécie de fila da segurança social em que as mulheres estão apenas à espera de ter o seu e segue. Não é assim que funciona. Não é de todo. O aborto em Portugal não é uma coisa que se faz de ânimo leve. Primeiro, o aborto em Portugal é uma coisa que se pode fazer até às 10 semanas de gestação, em situações normais. E não é uma coisa que se faça de ânimo leve, até porque o Estado obriga as pessoas aqui a terem um período de reflexão, o chamado período de reflexão obrigatório. Não é de todo uma coisa que se faça aqui Sem problema nenhum, depois vou tomar um cafezinho. não. Nós sabemos que o aborto tem impacto psicológico sobre a pessoa que o faz e também tem um impacto físico. Não é como se as pessoas pudessem fazer abortos ilimitados. Não. Há um custo para a pessoa que o faz. Não é uma coisa fácil. Não é um processo fácil. Portanto, esta ideia de que a torto e direito faz-se um aborto é completamente parva. E depois há outra questão, é que nem todos os médicos participam nesses procedimentos. Os médicos podem ser objetores de consciência e recusar-se a prestar esses serviços. E há muitos debates em relação ao período de reflexão obrigatória, há muitos debates em relação à questão da objeção de consciência. Não vou entrar por aí porque eu não me sinto a pessoa mais qualificada para falar sobre a questão da interrupção voluntária da gravidez. Mas o facto é, o vídeo cria um espantalho moral, alegando através da imagética, através da semiótica, que o Estado quer abortar a torto e direito e as pessoas abortam a torto e direito, e não é assim que as coisas funcionam. Portanto, se estas pessoas realmente estivessem aqui com vontade de conversar sobre o tema, não teriam começado por aqui. Portanto, não há qualquer vontade por parte destas pessoas ter uma conversa séria e, como muita gente disse bem, eu acho que direitos das mulheres não deveriam estar condicionados aqui a uma mera questão de opinião. Dito isto, para bem ou para mal, o aborto é uma questão política. E é uma questão debatida politicamente, infelizmente ou felizmente. E em 2007, para que o sim vencesse no referendo, foi precisamente necessário criar aqui uma maioria social. E eu creio que o que está a acontecer neste momento é que da parte de Miguel Milhão e daquele séquito de pessoas que o seguem,
realmente há aqui uma tentativa de criar maioria social para voltar atrás. Eu considero que isto é um projeto altamente reacionário e é desse ponto de vista que eu estou a discutir isto convosco. É que os populistas reacionários fazem muito isto. Os populistas reacionários, como têm uma visão muito moralista da sociedade, quando querem trazer algum tópico para a agenda mediática e política, apoiam-se em narrativas de pânico moral. Ai e tal, o kit gay nas escolas, a mamadeira de piroca. Que era uma fake news, como todos sabemos neste momento no Brasil. Ai meu Deus, que querem transformar as nossas crianças em homossexuais. Ai e tal, que as pessoas fazem aborto a torto e a direito. São sempre narrativas de pânico moral altamente incendiárias e, portanto, promovidas pelas redes sociais e que pretendem apelar aos mais incautos. As pessoas sentem-se realmente ameaçadas quando estas narrativas sensacionalistas de pânico moral são trazidas à tona. Então esta é uma estratégia. Portanto, não caiam num discurso de vamos ter uma conversa séria, porque não é esse o objetivo. O objetivo é um projeto político claro que se baseia aqui em desinformação e pânico moral. Mas depois há outra coisa que é preciso considerar. Despenalizado ou não, o aborto acontece. A criação de meios para o efeito por parte do Estado é o que determina se quem aborta é só gente rica ou se também gente pobre pode abortar. E mesmo assim, gente pobre em muitos países acaba por abortar de uma forma muito clandestina e altamente perigosa e nociva para a sua saúde. Ou seja, voltar atrás no referendo de 2007 não ia prevenir o aborto. Ia fazer com que as pessoas que se submetem a esses procedimentos pudessem morrer, etc, etc. E há um livro em particular que fala sobre um aborto clandestino na França, que é o livro de Annie Ernaux. É um livro autobiográfico por parte da autora. A autora foi Prémio Nobel da Literatura em 2022 e é um livro verdadeiramente gráfico e verdadeiramente pungente. É este aqui, Annie Ernaux, O Acontecimento. A Annie Ernaux fala aqui de um processo altamente doloroso em que ela recorre a uma pessoa, a uma enfermeira que fazia abortos clandestinos e que toda a gente chamava fazedora de anjos. Sim, fazedora de anjos. Mas fazedora de anjos era um eufemismo para o sofrimento a que as pessoas que faziam o aborto, as mulheres que faziam o aborto, eram submetidas. Era um processo mesmo muito doloroso e que resultava precisamente do facto de não se poder fazer um aborto de forma legal. Era um processo de tal forma doloroso que a pessoa carregava cicatrizes para a vida toda, como a Annie Ernaux tem carregado. A Annie Ernaux ainda hoje não conseguiu superar aquele processo abortivo, porque foi uma coisa mesmo muito dolorosa e que durou bastantes dias. E ela retrata a forma como os abortos continuavam a ocorrer, no entanto de uma forma muito mais clandestina. No entanto, muitas mulheres acabavam por morrer porque os próprios equipamentos que eram utilizados para fazer o aborto nem sequer estavam devidamente esterilizados. Era uma coisa terrível e que acabava com a vida de muitas jovens. E a Annie Ernaux falava particularmente das jovens universitárias que acabavam por engravidar e depois, mesmo por medo das represálias que podiam sofrer na família, acabavam por recorrer a estes processos e muitas delas ou acabavam por desenvolver doenças, ficavam com o aparelho reprodutor completamente destruído, ou então até acabavam por morrer. Então é preciso compreender uma coisa: o aborto continuará a ocorrer independentemente da reversão do processo que houve em 2007. O que pode acontecer é que quem tem dinheiro vai abortar num qualquer país, com condições para tal, numa clínica privada, e quem não tem das duas uma, ou efetivamente vai a vias de facto com o nascimento, ou então acaba por recorrer a métodos clandestinos que lhe podem custar a vida. E esse para mim é um ponto muito importante. Eu sou completamente a favor que vocês no vosso círculo social, no vosso círculo de amigos, no vosso círculo profissional, falem com as pessoas sobre a questão do aborto. Acho que se as pessoas têm preconceitos em relação à questão do aborto, muitos preconceitos destes criados por anúncios como estes, acho que é bom desmistificá-los. Agora, alimentar esta conversa na internet, que já começou com pânico moral, não é benéfico de todo. Portanto, não caiam na cantiga deles de cá e tal nós queremos ter um debate sério sobre o aborto. Aliás, uma das pessoas que apoia o Miguel Milhão, um determinado youtuber que até foi conhecido por causa de polémicas de casinos e assim, vocês sabem de quem é que eu estou a falar, veio dizer assim qualquer coisa como: eu até não costumava ser completamente anti-aborto, mas depois destes dias deu para perceber que vocês são todas umas prostitutas que querem abortar a torto e direito. qualquer coisa assim deste género. É este o nível de seriedade das pessoas que estão a falar sobre o assunto. Não alimentem isto. Este debate é completamente estéril, puéril e só visa reforçar espantalhos morais. E as pessoas que dizem querer ter uma conversa séria sobre o aborto também têm a certeza que não estão dispostas a sentar-se com um especialista sobre o assunto
e conversar num terreno minimamente neutro, minimamente imparcial. Tenho certeza que o Miguel Milhão gostaria de chamar imensas pessoas ao seu podcast, mas com ele a controlar os tempos, com ele a controlar os temas, com ele a interromper à vontade. Não caiam nesta patrainha. O objetivo destas pessoas não é discutir. Se querem falar sobre o aborto, falem com o vosso círculo social, tentem desmistificar alguns preconceitos que existem, etc, etc, sabendo que muitas pessoas vão manter uma opinião contra o aborto. Com isto eu não estou a dizer que o aborto deve estar sujeito aqui a mera opinião. Vocês sabem que não é esse o meu objetivo, nem foi esse o meu objetivo no outro vídeo. Agora, vão continuar a haver pessoas que realmente têm determinados preconceitos e eu acho que é interessante combater esses preconceitos. Até porque, na eventualidade de se tentar reverter o processo que ocorreu em 2007, na eventualidade de haver outro referendo, nós vamos precisar aqui de um processo de convencimento. Por outro lado, isto também demonstra que a interrupção voluntária da gravidez é uma questão de luta de classes. Porque, reparem, um multimilionário como o Miguel Milhão, ele diz que não é milionário, ele diz que é mais do que isso, presumo que não seja bilionário, portanto digo um multimilionário, paga um anúncio destes, num espaço comercial da CMTV, TVI e CNN, o anúncio é divulgado, imensa gente vê aquilo, estamos a falar na ordem de milhões de pessoas, e está tudo bem, vida que segue, feijoada. Isto para mim é luta de classes, porque é, lá está, um elemento da classe dominante, um elemento da burguesia, a utilizar os seus recursos para tentar criar aqui uma mudança no consenso que existe em torno do aborto, uma tentativa de disputa ideológica, e uma disputa ideológica feita por alguém que tem meios para tal. Portanto, isto é uma questão de luta de classes. É por isso que eu digo sempre que feminismo sem luta de classes é um feminismo estéril. Porque esta gente que agora tem este discurso em relação ao aborto, amanhã certamente estará também a tentar modular os direitos dos trabalhadores à sua própria vontade. E eu gostava de saber uma coisa. Será que Miguel Milhão, que realmente é tão pró-vida, cria condições suficientes para que as mulheres que engravidam nas suas empresas ou na sua empresa realmente não sintam medo de ter um filho e conseguir criá-lo? Ou será que o objetivo é, como determinados youtubers, que as mulheres fiquem em casa a cuidar dos filhos? Eu pergunto, será que o objetivo realmente é, como eles dizem, proteger uma vida, com muitas aspas? Ou de facto é limitar a posição da mulher na sociedade? Tendo em consideração quem segue este tipo de pensamento e tem a opinião de que a mulher é para estar na cozinha, eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isto. E depois há outra questão, é que eu não gosto que se mate bebés. E é por isso que, por exemplo, eu fico extremamente enraivecido quando vejo o que está a acontecer em Gaza, quando vejo o que está a acontecer aos palestinianos. Mulheres, grávidas ou não, bebés, maternidades, e o argumento é sempre o mesmo. São escudos humanos. Curioso. Eu acho que se calhar a melhor maneira de uma mulher conseguir abortar em Portugal neste momento é dizer que o pai é um palestiniano. Aí acho que não há problema nenhum em abortar. Aliás, pode acontecer o que quer que seja a uma criança nascida, que se disser que for palestiniano, se calhar emolduramos a criança com uma bandeira da Palestina, não há problema nenhum. Pode-se fazer o que quiser. Então, realmente, eu tenho muitas dúvidas em relação a este discurso de pânico moral. Espero que tenham apreciado o vídeo. Eu decidi refazê-lo para que algumas coisas ficassem claras. Obrigado por terem visto até agora e até o próximo. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.